Olá pessoal, eu sou o Bruno Bertoldo, PET Engenharia Química da UEM, e hoje vamos dar continuidade à lista de balanço de massa reativa da disciplina de Fundamentos de Engenharia Química. Hoje nós vamos fazer o exercício 19. Primeiramente o enunciado, Um processo para a síntese de metanol é mostrado na figura abaixo. Essa figura vai estar lá na frente. As equações químicas pertinentes envolvidas são CH4 mais 2H2O formando CO2 mais 4H2, que é chamada de reação principal de reforma, está denominada como reação A. CH4 mais H2O formando CO mais 3H2, é chamada de reação secundária de reforma e denominada como reação B. 2CO mais O2 formando 2CO2, que é a reação de conversão de CO, denominada como reação C. E CO2 mais 3H2 formando CH3OH mais H2O, que é a reação de síntese de metanol, denominada como reação D. Aí ele diz: vapor com excesso de 10%, baseado na reação A, é alimentado no reformador, sendo a conversão de metano igual a 100%, com um rendimento de 90% de CO2. A conversão do metanol do reator é 55% em uma única passagem pelo reator. Uma quantidade estequiométrica de oxigênio é alimentada no conversor de monóxido de carbono, sendo esse completamente convertido a dióxido de carbono. Dióxido de carbono adicional é então introduzido para estabelecer uma razão de 3:1 de H2 para CO2 na corrente de alimentação do reator de metanol. O efluente do reator de metanol é resfriado de modo a condensar todo o metanol e a água, utilizando os gases não condensáveis reciclados para a alimentação do reator de metanol. A razão H2 por CO2 na corrente de reciclo é também 3:1. Uma vez que a alimentação de metano contém 1% de nitrogênio como uma impureza, uma porção da corrente de reciclo tem de ser purgada, conforme mostrado na figura, tendo como objetivo prevenir o acúmulo de nitrogênio no sistema. A corrente de purga do nitrogênio contém 5%. Tomando como base 100 mols de alimentação de metano, incluindo N2, calcule quantos mols de H2 são perdidos na purga, quantos mols de CO2 repostos são requeridos, qual é a razão entre o reciclo e a purga dada em mol por mol, qual a massa, em quilogramas, de solução de metanol produzida e a sua concentração em porcentagem de massa. Então agora a figura do nosso exercício, o processo. Então, vamos dar uma analisadinha. Primeiramente, a gente tem aquele vapor, que é em excesso de 10%, entrando com a alimentação de metano, que é 99% metano e 1% nitrogênio. Aqui tem a conversão de 100% de metano, como ele disse lá no enunciado. Aí vai ocorrer a reação A e a reação B. Isso aqui vai para o conversor de CO, onde vai ser alimentado o oxigênio, para transformar o CO, todo o CO, em CO2. Assim que isso acontecer, ele vai para essa corrente 5 e vai ser aqui a composição de CO2 na corrente 6, que é o CO2 reposto. Isso aqui vai misturar, vai formar a corrente 7, que vai misturar com uma corrente de reciclo e vai entrar no reator de metanol. No reator de metanol vai ocorrer a reação de síntese do metanol, vai formar a corrente 10 e vai para um condensador. O condensador vai condensar a água e o metanol, como foi dito, e os produtos secundários vão para a corrente 12 e vai ocorrer uma purga e o reciclo. Então, basicamente é isso o nosso problema. Agora eu coloquei a mesma figura, só que com as informações que o exercício nos deu, Então aqui, 10% em excesso do vapor, 1% de N2, 99% de CH4 na alimentação, 100% de conversão e rendimento de 90% de CO2, a conversão de CO em CO2, aqui que na corrente 6 é com uma quantidade estequiométrica, as razões aqui na purga, no reciclo e na corrente 9 de H2 por CO2, que é igual a 3, a fração de único passe do reator de metanol, e aqui a solução de metanol, que sai a água e o metanol. Beleza? Então agora sim a gente vai começar o exercício. Então, quantos mols de H2 são perdidos na purga? Essa é a nossa primeira pergunta. Perceba que no nosso problema aqui, vou pegar a caneta, a gente pode fazer um sistema que envolve o problema todo. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem um composto, um componente, que é o nitrogênio, que é inerte e ele não participa de nada. Tudo que entra é igual a tudo que sai.
E aqui na nossa corrente 13, que seria a purga, que é o que sai de hidrogênio que ele está perguntando, a gente tem uma razão de H2 por CO2, que é igual a 3. Com essa equaçãozinha, com essa reação, a gente consegue transformar duas variáveis em uma só. E a gente tem que é 5% de N2, a gente tem certeza disso porque foi dado no enunciado. Então, quando a gente faz esse balanço de massa para o nitrogênio, a gente sabe que tudo que vai entrar aqui na alimentação vai sair aqui na purga. Então, a gente consegue saber o quanto de nitrogênio que sai da purga. Com o quanto de nitrogênio que sai da purga, a gente consegue saber o quanto de H2 sai da purga e, consequentemente, a vazão máxima da purga toda. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então lá a nossa corrente 2 tem 1 mol de nitrogênio e 99 mol de CH4. Então a quantidade de nitrogênio que sai na corrente 13 é igual a 1 mol, porque tudo que entra é igual a tudo que sai, visto que ele é inerte, não participa de nada. E com isso a gente sabe que 5% da minha corrente 13 é nitrogênio. E agora a gente consegue descobrir qual que é a vazão total da nossa corrente 13. E a gente faz a equaçãozinha lá, e 0,05 de 13, ou seja, 5% de 13 é igual a 1. Então a minha corrente 13 inteira é igual a 20 mols. Agora a gente faz a fração molar de cada gás. A gente sabe que a soma das frações molares de cada gás tem que ser igual a 1. E a gente tem a relação, que H2 sobre CO2 é igual a 3, ou seja, a fração molar do hidrogênio é igual a 3 vezes a fração molar do dióxido de carbono. A gente substitui isso na nossa equaçãozinha e a gente tem que ter essa equação aqui. A fração molar do nitrogênio mais 4 frações molares do CO2 é igual a 1. Substituindo os valores, a gente descobre que a fração molar do dióxido de carbono é 0,2375, ou seja, 23,75%. Desse modo também a gente multiplica por 3 e descobre que a fração molar do hidrogênio é 71,25%. Então a gente sabe a composição inteira da nossa corrente 13, né? Que seria 1 mol de nitrogênio, 4,75 mol de CO2 e 14,25 mol de H2. Isso a gente calcula, né, multiplicando a fração molar pela vazão. Então a gente tem 14,25 mol de H2 são perdidos na corrente da purga, que era o que o exercício perguntou. Essa é a resposta da nossa letra A. Agora a letra B. Quantos mols de CO2 repostos são requeridos? Então, o que ele quer saber é quantos mols de CO2 tem que entrar aqui nessa corrente 6, para que o processo continue, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que saber toda essa corrente 5 aqui, para saber o quanto que precisa para poder entrar no reator de metanol, né? Então, a gente vai começar lá de baixo, nossa corrente 1, 2, 3, 4, para a gente poder descobrir a nossa corrente 5. Tá bom? Então, a gente vai lá analisar o nosso reator de reforma. Aqui eu trouxe as equações, né? As reações químicas. Então, na corrente 1, a gente tem que o reagente está em 10% de excesso, que é o vapor, baseado nessa reação aqui, na reação A. Tá aqui também. Então, a gente segue pela relação estequiométrica. A gente sabe que seriam necessários, então, 198 mols de H2O. Por quê? Porque entram 99 mols de CH4. Se ele fala no exercício que isso aqui é 100% de conversão de CH4, a gente tem que, pela relação estequiométrica, que teria aí que multiplicar por 2 isso, e seria 198 mols de H2O entrando. Isso é relação estequiométrica. A gente tem em excesso, né? Então, como está em excesso, a gente multiplica isso por 1,1, porque é 10% de excesso. Se fosse 20% de excesso, por exemplo, seria 1,2. Multiplicando, a gente descobre que entram 217,8 mols de H2O na corrente 1. Agora, na corrente 3, a gente vai utilizar a informação que uma conversão de 100% de CH4 e descobrir a quantidade de CO2 e CO. Então, como a gente tem um rendimento de 90% de CO2, ou seja, a gente vai ter... Perceba que essa reação e essa reação são praticamente a mesma, né? A reação A e a reação B. A única diferença é que uma forma CO2 e a outra forma CO. Quando ele fala lá que tem um rendimento de 90% de CO2,
significa que 90% do metano se converteu pela reação A e 10% do metano foi convertido na reação B. Então, a gente tem que o CO2 produzido é 0,9 vezes 99, porque o 99 é a quantidade de metano que entrou. Fazendo a continha, a gente descobre que é 89,1 mols de dióxido de carbono produzido. Agora, o monóxido de carbono é o que resta, né? 0,1 vezes 99, que é igual a 9,9 mols de monóxido de carbono. Agora, para achar a nossa quantidade de água em 3, a gente tem que descobrir o quanto que foi consumido, tanto na reação A quanto na reação B. Isso a gente faz pela quantidade estequiométrica, analisando as reações também. Na reação A gente tem lá que 89,1 mols de CH4 foram utilizados. Pela relação estequiométrica, a gente tem que é 2 para 1. Então, utilizando a mesma analogia ali da nossa corrente 1, a gente vai ter que multiplicar esse valor por 2, que daí vai dar 178,2 mols de H2O consumidos na minha reação A. Para a reação B, a gente faz a mesma coisa, só que daí entra 9,9 mols de CH4. Como, nesse caso, a relação é de 1 para 1, então a gente tem que são 9,9 mols de H2O consumidos na reação B. Então, se a gente somar isso aqui, a gente descobre que são 188,1 mols que são consumidos nas duas reações. Como a alimentação de água, de vapor, na verdade, é de 217,8 mols, a gente faz essa diferença e acha que na corrente 3 saem 29,7 mols de água. Agora a gente precisa descobrir o quanto de gás nitrogênio é produzido, né? A gente vai fazer a mesma analogia de todos os processos que a gente fez até agora. Então, na reação A gente tem a estequiometria de 4 para 1, ou seja, 1 mol de metano forma 4 mols de H2. Então, fazendo as continhas, né, a gente multiplica e descobre que saem 356,4 mols pela corrente A. Pela corrente B é a mesma coisa, só que daí a estequiometria é de 3 para 1, né? Aqui. Então, daí a gente multiplica por 3 o valor de metano que entra e acha que são 27,9 mols de H2 produzidos na corrente B. Então, o total de H2 produzido, que é igual à quantidade que sai ali na corrente 3, é 386,1 mols. Então, o resumo do fluxograma que a gente acabou de fazer é esse aqui. A gente analisou só o reator de reforma. Então, entra a corrente 2 e a corrente 1, que é o H2O, e a corrente de alimentação, e sai tudo isso aqui. 89,1 mols de CO2, 386,1 mols de H2, 9,9 mols de CO, 29,7 mols de H2O e 1 mol de nitrogênio, totalizando 515,8 mols. Agora a gente vai analisar o conversor de CO, ou seja, essa parte aqui do nosso fluxograma. Então, na corrente 4, que é essa corrente de oxigênio, a gente tem que analisar a reação C, né? Que é a reação que ocorre ali no conversor de monóxido de carbono. Então, a gente tem a reação C, representada aqui, e a gente sabe que para 9,9 mols de monóxido de carbono são necessários 4,95 mols de oxigênio. Por quê? Por causa da reação estequiométrica, né? Então, a gente tem aqui de 2 para 1, a gente divide esse valor por 2 para descobrir a quantidade necessária de O2. E na corrente 5 vai ser a mesma coisa que a corrente 3, só que tudo que era CO vira CO2, porque foi convertido 100% de monóxido de carbono em dióxido de carbono. Então, a gente vai ter que serão produzidos 9,9 mols de dióxido de carbono. Resumindo, né, a gente tem isso aqui. Então, vai entrar 4,95 mols de O2 e a nossa corrente 3. E vai sair a nossa corrente 5, que vai ser 89,1 mols de CO2 mais 9,9 que foi produzido e não tem nenhum CO. O resto é tudo igual à nossa corrente 3. Agora sim a gente vai fazer o balanço da nossa corrente 6, que é o que o exercício pede. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir que a corrente 7 também tem a relação H2 por CO2 igual a 3. Por quê? Aqui a gente percebe que a nossa corrente de reciclo tem essa relação e a corrente 9 tem essa relação. Quando a gente vai fazer um balanço de massa para esse ponto de mistura aqui, a gente percebe que como as duas, tanto a corrente 8 quanto a corrente 9 tem essa relação, a corrente 7 necessariamente tem que ter, porque isso aqui é um ponto de mistura, não acontece nenhum processo ali
Então a gente vai só somar. E se a corrente 9 tem essa relação e a corrente 8 também tem, a 7 tem que ter. Porque como a gente soma a 7 e a 8 e dá em resultado da reação a corrente 9, então a corrente 7 também tem que ter essa relação de H2 por CO2 igual a 3. Tudo bem? Então basicamente o nosso, agora sim, olhando o ponto de mistura que a gente quer, que é esse ponto aqui. A gente fez isso só para definir a corrente 7. Agora a gente vai analisar o ponto de mistura da corrente 5, 6 e 7. Então, o que entra na nossa corrente 5, que a gente já definiu, e o que sai aqui é a nossa corrente 7. O que sai na nossa corrente 7? Sai toda a nossa corrente 5 mais a nossa corrente 6. Perceba que a corrente 6 é só uma corrente de dióxido de carbono. Então, todo o resto vai ser igual à nossa corrente 5. A gente só está adicionando dióxido de carbono. Visto que isso acontece, como a gente tem essa relação aqui de H2 por CO2 igual a 3, a gente consegue descobrir a quantidade de CO2 que tem aqui na nossa corrente 7 pela quantidade de H2, utilizando essa relação aqui. Então, a sacada da letra B aqui, além de fazer todo esse balanço aqui para nossas correntes 1, 2, 3, 4 e 5, é saber que a nossa corrente 7 também tem essa relação. Ok? Então, daí a gente agora divide o valor de H2 aqui na nossa corrente 7 por 3 e acha o valor de CO2 na corrente 7 igual a 128,7 mols. Só que a gente quer o valor de CO2 na nossa corrente 6. Então, a gente faz um balancinho de massa simples, né? O que entra é igual ao que sai. Então, o que entra na corrente 5 e na corrente 6 de CO2 é igual ao que sai na corrente 7. Aí, substituindo os valores aí, a gente descobre que na corrente 6 entram 29,7 mols de CO2. E essa é a nossa resposta. Agora ele pergunta, qual é a razão entre o reciclo e a purga, dada em mol por mol? Então, a gente tem que descobrir tanto a corrente 8 quanto a corrente 13. A corrente 13 a gente já descobriu lá na letra A, né? Que era 20 mols. Então agora, primeiro a gente vai ter que fazer o balanço de massa para o seguinte sistema, que é do reator de metanol junto com o reciclo, junto com o condensador. Ou seja, essa partezinha aqui do nosso fluxograma. O quadrado ficou meio torto, mas aqui no zoomzinho dá para perceber melhor. Então aqui, entra a nossa corrente 7, sai a nossa corrente 13 e a nossa corrente 11. A gente tem que saber a nossa corrente 8. Então, como a gente tem o reator de metanol, a gente sabe que está correndo a reação D ali nele. Então, pega o CO2 mais o H2, forma o metanol e a água. Então, a gente primeiro tem que calcular a extensão dessa reação, ou seja, saber quantos mols que estão reagindo ali no reator. Então, aqui, a extensão da reação, se vocês lembram lá pelas aulas de teoria, é o que sai menos o que entra dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente limitante. Nesse caso, a gente vai fazer pelo CO2, né? Porque é o que a gente tem informação. E nesse caso, também é o reagente limitante. Então, aí, substituindo os valores, a gente sabe o que tem na corrente 13 e na corrente 7. E pela reação aqui, o coeficiente estequiométrico é menos 1. Menos porque ele é reagente. Então, a gente tem que 123,95 mols são reagidos ali. Com isso, o que a gente sabe? Que então são produzidos 123,25 mols de CH3 e de H2O na reação D. Agora a gente pode descobrir o quanto CO2 tem na corrente 9, usando o valor de único passe, da conversão de único passe dado, que é 55%. Como que a gente faz isso? A fração de único passe então vai ser esse coeficiente estequiométrico dividido pelo número de mols de CO2 na minha corrente 9. Então, a gente, para ter uma vazão lá no final do que a gente já tem, a gente tem que pegar o reagido e dividir pela fração de único passe. Então dá 225,36 mols que entram aqui. Então, por quê? O que isso significa, né? A gente sabe que a fração de único passe é o quanto que reage, né? O quanto, se a gente tem 100 e a fração de único passe é 55, então 55%, então quer dizer que 55% do 100 reage, ou seja, 55 mols. Como a gente sabe que 123,95 reage, a gente faz o processo inverso. Então a gente precisa de 225,36 mols para que
os 55%, que seria o 123, que a gente já tem a informação, reajam. Então é essa a continha que a gente faz. Então agora a gente faz o balanço de massa para esse pontinho aqui, ó, o ponto de mistura das correntes 7, 8 e 9. Então daí fica um balanço de massa mais tranquilo também, né? Porque a gente sabe quanto de CO2 que está aqui na nossa corrente 9, na corrente 7, a gente só precisa descobrir o da corrente 8, que é a corrente reciclo. Então a gente, substituindo valores, calcula aí que o número de mols da corrente 8 de CO2 é 96,66 mols. Agora, como na corrente 8 a gente também tem aquela relação de H2 por CO2 é igual a 3, a gente consegue descobrir a quantidade de H2 que tem na corrente de reciclo, fazendo a continha de multiplicação por 3 lá, né? Então a gente sabe que são 289,98 mols. E por definição, a gente sabe que a corrente de purga e a de reciclo possuem a mesma composição. Então os reagentes encontram na mesma proporção das correntes. Então a quantidade de CO2 e H2 correspondem a 95% da corrente 8, sendo os outros 5% de nitrogênio. Então a gente tem que a corrente 8 total, né, equivale. A gente faz a mesma continha lá que a gente fez lá na letra A. Então, ó, 95% da corrente 8, imagina que multiplicando, né, a gente só passa dividindo, equivale à soma da quantidade de mols de H2 e CO2 naquela corrente. Fazendo as contas, a gente calcula que são 406,99 mols na minha corrente 8. Assim a gente já tem tanto a corrente 3 quanto a corrente 8. E a gente só faz a divisão, né? Que é o que o exercício pede desde o início. Então seria 20,35 a razão da minha corrente reciclo, da minha corrente de purga, em mol por mol. Essa é a resposta na nossa letra C. Então lá na letra D ele pergunta: qual a massa em quilogramas de solução de metanol produzida e a sua concentração em percentagem em massa? Então, na questão C, a gente já calculou a quantidade de mols produzida de metanol e água, sendo 123,25 mols de ambos os componentes. Então, agora considerando a massa molar do metanol igual a 32 kg por quilomol e da água de 18 kg por quilomol, o que a gente faz? Primeiro aqui, né, eu trouxe o esqueminha lá só para a gente relembrar. A gente faz o chiqueirinho, né? Então a gente tem que são 123,25 mols de CH3OH saindo da nossa corrente 11. A gente multiplica isso pela massa molar e acha que a gente tem 3,97 kg de metanol saindo ali na nossa corrente 11. E a mesma coisa para água, né? Só que a gente tem que são 123,25 mols de água produzidos. Só que na corrente 7 a gente já tinha água entrando aqui, né? Que é 29,7 mols. Então a gente soma esse 123 com esse 29,7, totalizando 153,65 mols de água. E a gente faz o mesmo processo. A gente multiplica pela massa molar, a gente só faz o balancinho aqui de quilomol para mol e tal. E a gente acha que saem 2,77 kg de água ali na nossa corrente 11. Aí agora, então, a massa total da corrente 11 é 6,74 kg, que é só somar, né? Então, a concentração máxima de metanol é a porcentagem, na verdade, 3,97, que é o que a gente tem de metanol, dividido por 6,74, que é o total, vezes o 100. Então, a gente fazendo essa continha, a gente acha que a porcentagem em massa de metanol e também a concentração, né, é 58,9%. E essa é a nossa resposta da letra D. Com isso, a gente finaliza o exercício. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e mandar para os seus amigos. A gente agradece muito por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, consiga ter entendido o exercício. E é isso. Um grande abraço e até mais.